Glória a Deus, aplauda bem forte o nome de Jesus. Ele merece. Oh, glória. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Está feliz com o Senhor? Toma um assento, por favor. Pegue a sua Bíblia. Eu quero pregar para você hoje. Eu quero entregar logo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Quero cumprir o meu dever nessa noite. Tem alguém que tem expectativa para 2025, sim ou não? Desse jeito? Você está indo para 2025 ou você está indo para um velório? Quem aqui tem expectativa para 2025, diga glória a Deus. Só porque eu falei. Se eu não reclamasse, eu vou dizer, viu? Uma coisa é certa, 2025 ele pode ser muito diferente que 2024. Só que não depende de mim. Não depende de quem está do seu lado, ainda que seja o teu cônjuge. Só depende de você. Amém? Só depende de quem? Só depende de você, irmãos. Essa é a mais pura verdade. Glória a Deus. Abra Neemias. Livro de Neemias. Capítulo de número 6. Neemias, capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 3, amém? Neemias capítulo 6, verso 3. Está escrito assim: por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Olha o que Neemias está fazendo, preste bastante atenção nisso. Ele está recebendo convites, e esses convites que ele recebe, ele está dizendo: eu não posso atender a esse convite, a esse pedido. Em outras palavras, Neemias está dizendo assim: eu não vou sair do foco. Neemias está dizendo: eu não posso me distrair. O que mais existe na nossa vida são coisas que querem nos tirar do foco. São coisas para nos distrair. E Neemias está dizendo: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Versículo de número 15. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quantos dias, irmãos? Em 52 dias. Fecha os teus olhos por um instante. Espírito Santo, eu sei que muitas são as coisas que
estão se passando agora na mente do teu filho, na mente da tua filha. Coisas estas que estão prontas para tirar o foco, para distrair o teu filho, para distrair a tua filha. Muitas coisas acontecem para nos tirar do foco. Senhor, eu tenho plena convicção do que o Senhor me deu para entregar. Então eu te peço, Espírito Santo, que tudo aquilo que for distração seja lançado por terra. Que o foco do teu filho e da tua filha estejam voltados totalmente agora para ti, para a tua palavra, para aquilo que vai ser entregue, meu Deus, a eles. Esta palavra, meu Deus, é para a tua glória. A vida de cada um aqui é para a tua glória. A vida de cada um que está assistindo agora. Cada pessoa que não pôde estar aqui de cunho presencial. Meu Deus, esta palavra é para esta pessoa, para este filho também, para esta filha também. Então, Senhor, não permita que nada roube a atenção e o foco do teu filho e da tua filha nesta noite. Que eles estejam ligados no teu trono. Que eles estejam ligados na tua palavra. Espírito Santo, se mova no nosso meio, Senhor. Que o Senhor está presente, isso é fato. Podemos senti-lo nesse lugar. A atmosfera desse lugar nos fala isso. Nos mostra isso. Então fala, Senhor. Fala, Senhor, com cada um. Instrui, edifica. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos do livro de Neemias, falamos em um dos livros mais fascinantes que existe na Bíblia. Estamos falando em um livro que contém 13 capítulos e 406 versículos. No mundo corporativo, é um dos livros mais importantes, aqueles que professam a nossa fé, porque esse livro fala exatamente sobre liderança de pessoas, sobre como lidar com material que vai ser empregado em uma obra. Então é um dos livros mais importantes também por conta disso. E eu gostaria de fazer para você aqui uma pequena exposição sobre esse personagem e a sua missão. Quando nós falamos de Neemias, estamos falando em alguém que nasceu dentro do cativeiro babilônico. Estamos falando em alguém que não conhecia a terra dos seus pais, não conhecia a sua nação. Estamos falando em alguém que tudo que conhece, ou melhor dizendo, que tudo que poderia conhecer e ter o acesso seria as leis pagãs da Babilônia e depois dos medos e persas. Só que nós, quando falamos de Neemias e olhamos para dentro da sua biografia e também para dentro do relato da história bíblica, nós estamos falando em alguém que conhecia a tradição religiosa, conhecia a palavra de Deus, conhecia o Deus da palavra, muito melhor do que aqueles que haviam vivido dentro de Jerusalém, na sua própria nação. Sabido de todos que, ou de alguns, que o cativeiro babilônico foi algo profetizado por Deus. Quando Moisés está falando para o povo de Deus, acerca dele mesmo e acerca do relacionamento com Deus, Moisés está dizendo para esse povo que a partir de Deus, ou da parte de Deus, se eles se mantivessem fiéis a Deus e a sua palavra, eles jamais seriam tirados da sua nação. Povo algum teria poder contra eles, mas se eles agissem de maneira infiel, então o Senhor permitiria
que eles fossem espalhados pelas nações. E quando nós olhamos para dentro das Escrituras, para o livro de Neemias, nós vamos contemplar isso. No capítulo de número 1, nós temos esse relato de Neemias, quando ele vai fazer a oração a Deus, uma oração muito sincera. Então nós temos dentro dessa história, pessoas que eram de Jerusalém, faziam parte do povo de Deus, mas que nunca haviam conhecido sua própria nação. Sabiam sim que muitos haviam retornado para Jerusalém. E quando nós olhamos para dentro das Escrituras, falando sobre o cativeiro babilônico, que depois desses 70 anos, começa então o êxodo da Babilônia de volta para Jerusalém. Neemias está na terceira leva de pessoas que vão sair da Babilônia em direção a Jerusalém. O que isso quer dizer? Que 2 levas anteriores já havia acontecido. Agora, dentro do relato bíblico, dentro da palavra de Deus, nós, no capítulo de número 1, dentro da exposição bíblica, nós vemos o momento em que Neemias testemunha que um dos seus irmãos está vindo de Jerusalém e está chegando ali na Babilônia, está chegando aonde os medos e os persas habitam e governam agora. Capítulo de número 1 de Neemias, abra aí por favor. Deixa eu fazer essa leitura junto com você. Aproveitando que nós estamos no início, vou começar ainda a exposição bíblica. Eu gostaria de dizer uma coisa, é claro que isso serve para todos, mas gostaria de dizer diretamente aos nossos convidados: Daniela, Analice, Josefa, José, Gabriel, Cauã e Richard. Vocês estão no melhor dia da vida de vocês. Não conheço vocês pessoalmente, nem conheço aquilo que vocês estão vivendo, nem aquilo que vocês estão precisando, mas eu posso dizer para vocês sem medo de errar: vocês não vieram em um dia qualquer, em um dia comum. Porque nós vamos profetizar aqui, eu vou entregar a palavra de Deus, pela qual nós caminharemos no ano de 2025. Então eu posso dizer para vocês que esta palavra, se vocês tomarem posse e viverem conforme as Escrituras, ela vai fazer todo sentido e vai fazer toda a diferença na vida e na história de vocês. Vocês nunca mais serão os mesmos se vocês receberem esta palavra, tomarem posse dela e caminharem por esta palavra no ano de 2025. E agora sim eu digo, isso serve para todos. Se você tomar posse desta palavra, acredite, o ano de 2025 vai ser o melhor ano de toda a sua vida. Diz a palavra, Neemias capítulo 1, palavra de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quislev, ou Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade, ou na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Estão como, irmãos? Em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu ouvi estas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus,
Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim, e guardarem os meus mandamentos, e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam em temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, era eu, copeiro do rei. Estamos vendo aqui a nível de guisa introdutória, o momento em que Neemias, ele está recebendo essa notícia. Um dos seus irmãos, chamado Hanani, a palavra não vai dizer se Hanani era irmão de sangue de Neemias ou não. Pode ser que seja irmão de sangue pelo fato de ele classificar como Hanani sendo um dos seus irmãos. E depois falando dos moradores de Judá que acompanhavam Hanani para aquele lugar. Estamos falando em uma viagem de 1.500 quilômetros do lugar da cidadela de Suzã, capital da Pérsia, até Jerusalém. A verdade é que esse homem estava caminhando já há muitos dias, há muitas horas. Neemias, um dos primeiros pontos e mais importantes, Neemias tinha uma vida boa. Neemias tinha uma condição muito favorável, muito confortável, porque ele era copeiro do rei. Ele era um dos homens mais importantes do rei, e há alguns estudiosos que ainda vão dizer que ele era tão importante que além de ser o copeiro do rei, ele era também conselheiro do rei. Uma coisa que vale ressaltar dentro dessa história é o paralelo que existe entre a história de Esdras, o escriba da lei do Senhor, e Neemias. Ambos são contemporâneos. As histórias se entrelaçam. A palavra é tão maravilhosa que ela não deixa pontas soltas. E nós vamos ver ainda dentro do livro de Neemias essas histórias mais uma vez entrelaçadas, e os dois no mesmo ambiente, com papéis diferentes, ambos muito importantes, mas no mesmo ambiente. Uma coisa que também chama atenção é o fato de Neemias, mesmo tendo toda essa boa condição, Neemias vai perguntar sobre aqueles que voltaram do cativeiro. Como eu disse, foram duas levas. A primeira leva, na época do rei Ciro, a palavra de Deus vai dizer no livro do profeta Ageu, que sai Zorobabel, sacerdote, Jesua, sumo sacerdote, e sai também Zacarias, da Babilônia até então, e vão para Jerusalém com a incumbência de restaurar o templo de Deus. Só que quando nós falamos desta restauração e a primeira leva de pessoas que estão saindo da Babilônia, até então Babilônia, agora
nesse momento da história, no livro de Neemias, não mais Babilônia, não mais terra dos caldeus, agora é um governo medo-persa, que a sua fortaleza, a sua capital é Suzã. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque os medo-persas vão derrotar os caldeus, Nabucodonosor. Então vem um outro governo estabelecido, um governo que, na verdade, comanda o mundo inteiro na época. Não tinha nação mais poderosa que a nação medo-persa, primeiro governada por Ciro, e agora sendo governado por Artaxerxes. A palavra vai dizer que nesse momento da história, sai a primeira leva para reconstruir o templo, e quando chega lá, para a reconstrução do templo, o templo vai ficar impedido de ser reconstruído por 15 anos. Nós estamos falando em inimigos que se levantam, em pessoas que desanimam e deixam de cumprir com o seu dever, deixam de restaurar o templo como deveria. Mas é como nós já sabemos, Deus não perde o controle de nada na sua vida, no mundo e nem na minha e na sua vida. Mesmo o templo tendo todos os impedimentos para poder ficar pronto, nós vemos o agir de Deus para que os inimigos fossem colocados por terra e o templo de Deus fosse restaurado. Não tinha a mesma beleza, é verdade, de quando ele foi construído por Salomão, que foi considerado uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Só que a palavra de Deus vai dizer, e é uma passagem que todos nós conhecemos muito bem, quando Ageu no capítulo 2 descreve a condição atual do templo, que antes estava em ruínas e teve as suas paredes, as brechas das paredes completamente restauradas, e ele vai da parte de Deus olhar para todos e com a palavra profética vai dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu repito, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas para que você possa se situar dentro dessa palavra que está sendo liberada sobre a sua vida, esta palavra profética não foi recebida da parte de Deus, eu não recebi da parte de Deus da noite para o dia, não. Fazem exatamente 5 meses desde o momento em que esta palavra profética começou a acontecer, desde o momento em que começou a transição do último salão que nós estávamos para este lugar. Esta palavra vem acontecendo e Deus vem dizendo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Escute, o que eu vou ministrar aqui para você, eu aprendi com Deus quando o Senhor, há 12 anos atrás, em um dia me disse assim, me deu uma mensagem e me disse: o profeta sente o que eu sinto, o profeta tem que viver a palavra, o profeta tem que sentir a palavra. Eu sei o que é que Ageu, Zorobabel, Jesua, ou em outras traduções Josué, estão sentindo quando a profecia é liberada, quando eles estão olhando para o templo e Ageu vai liberar a palavra dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu sei o que é isso, eu vivo isso. Por muitas vezes eu disse para Deus ao longo desses dias, desses meses e principalmente na última semana, eu disse: Senhor, parece muito injusto viver isso, passar por isso. Mas o Senhor me disse: existe sempre um propósito maior para tudo. Eu tenho propósito em tudo. Eu tenho propósito em tudo. Eu tenho propósito na sua vida em tudo. Então o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que em tudo que você estiver passando, seja bom, seja ruim, Deus tem propósito em tudo. Absolutamente em tudo. Alguém vai dizer: mas o senhor está dizendo isso porque o Senhor não tem ideia do que eu estou passando. É verdade, eu não tenho ideia,
Mas aquele a quem eu e você servimos, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor desta igreja, sabe muito bem o que você está vivendo. Na segunda leva, agora com Esdras, milhares de pessoas estão saindo daquela nação. Agora já uma nação medo-persa, estão saindo de lá e estão indo em direção a Jerusalém com a incumbência de restaurar a cidade. Só que quando eles chegam lá na cidade, eles vão enfrentar tanta oposição, tantos levantes, que até a reconstrução da cidade para. E não é por 1, 2 meses, 2 anos, não são por 10 anos, por 70 anos. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diga assim: é uma vida inteira. Ei, quando Neemias está perguntando para Hanani como está lá a província Jerusalém, e esse homem dá notícia dizendo: grande miséria, desprezo, ruínas. Essa é a condição da cidade. Neemias sabe o peso disso. Neemias está olhando e dizendo: 70 anos para reconstruir a cidade. E ela se encontra em ruínas. E as pessoas que sobreviveram estão em grande miséria e desprezo. A reação desse homem vai ser qual? Se assentar e chorar e lamentar. Só que, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que nós fazemos diante de uma situação vai determinar o desfecho dessa situação. A forma como nós agimos diante das dificuldades, a forma como nós agimos diante das situações que se levantam contra nós, vai determinar o final. Neemias se assenta e chora, o que eu e você também talvez faríamos. Ele lamenta, o que eu e você talvez também faríamos. Só que quando nós olhamos para dentro das Escrituras, nós estamos vendo de alguém que lamenta, está triste, chora, mas também estamos vendo alguém que vai orar e vai fazer o quê? Jejuar. Quando eu incentivo você aqui na igreja dizendo: ore, jejue, se consagre, é porque existe um poder muito grande nestas duas coisas juntas. Só que nós, como cristãos, como homem de Deus, como mulher de Deus, nós precisamos orar em todo tempo e jejuar em todo tempo. Quando nós falamos em alguém que está sentado, chorando, lamentando por alguns dias, jejuando e orando diante do Deus dos céus, nós estamos falando em alguém que está fazendo isso por 120 dias. Nós estamos falando em alguém que está orando e jejuando há 120 dias. Não é 12 horas, não. E eu poderia arriscar dizendo que muitos de nós aqui nem parou para jejuar 12 horas, de meia-noite até o meio-dia hoje. E eu não sou o Espírito Santo, não. Mas é Ele quem está usando a minha boca para dizer para você: você se preparou para esse culto? Você orou como devia, jejuou como devia, para vir cultuar a Deus?
Nós precisamos entender que o culto não é para nós. Esse culto não está sendo feito para nós. Nós estamos cultuando ao único que é digno de ser cultuado. E por sua infinita misericórdia, dentro de um culto que nós deveríamos estar apresentando para Ele, Ele vem e com sua graça nos dá uma palavra dizendo: eu estou te dirigindo para 2025. Eu tenho uma palavra para você caminhar debaixo dela o ano de 2025. 120 dias. Quando completa os 120 dias, quantos meses dá 120 dias? Me diga aí. Quanto? Será que eu ouvi 3? Eu ouvi errado, não ouvi? Alguém dizendo 3? Quantos meses? 4 meses jejuando. Irmãos, não é de propósito. Neemias é um homem intencional. Ele é um homem o quê? Intencional. Quando completa os 120 dias, esse homem vai se apresentar diante do rei Artaxerxes. Naquele mesmo dia, segundo as escrituras, a rainha está sentada ao lado dele. Era dia de festa. Era dia do quê? Leia comigo Neemias capítulo 2, a partir do verso 1. Olha o que vai dizer a palavra. Deixa eu dar uma informação para você, ó. O mês de Kislev, 4 meses atrás, era o mês que corresponde ao nosso calendário gregoriano, entre o mês de novembro e dezembro. Aliás, dezembro e janeiro. Esse é o mês de Kislev no calendário judaico. O mês de Nissan, dentro do calendário gregoriano, nosso calendário, é o mês de março e abril. Amém? Então nós estamos falando em alguém que vai esperar 4 meses para chegar agora nesse momento. E olha o que diz a palavra. Neemias 2, verso 1. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, presta atenção nisso, é importante. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, diga assim: não é pecado ter medo. Diga para esse homem, esse machão que está aí do seu lado, diga assim: você não deixa de ser homem por isso. O homem que não tem medo, a mulher que não tem medo é imprudente. Porque o medo, na medida certa, faz com que eu e você sejamos cautelosos. Diga cauteloso. A gente toma cuidado. Quem tem medo de altura, diga amém. Se você vai subir na altura, você tendo medo, você vai tomar cuidado, sim ou não? Você vai ter cautela, sim ou não? Agora, se tiver outra pessoa perto de você, você dá uma desperta e manda o outro, sim ou não? Você foi mais cauteloso do que o necessário, amém? Mas tudo bem. Medo é necessário. Versículo 3. E lhe respondi que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas, e os seus portões foram queimados.
Ele falou de Jerusalém? Sim ou não? Não, ele não falou explicitamente de Jerusalém. Porque se ele era um judeu, um hebreu, então ele, de maneira implícita, ele deixa claro, a cidade dos meus pais. Mas ele não deixa claro o nome da cidade. Vou te dizer o porquê, redobre sua atenção. Havia um decreto do rei Ciro, o rei anterior, mandando parar a construção da cidade. E uma vez que um decreto é baixado entre os medos e os persas, dentro da história diz que esse decreto não pode ser revogado. Quem se lembra da passagem de Misael, Ananias e Azarias? Quem, pastor? Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem não se lembra do decreto que foi baixado acerca daqueles que fossem pegos orando, como no caso de Daniel, já no tempo de Ciro? Então o decreto foi baixado e ele não poderia deixar de ser cumprido. Por isso Daniel foi parar na cova dos leões. Agora não é diferente. Mesmo que tenha mudado o monarca, o rei, esse decreto não poderia ser mudado, a menos que fosse em uma ocasião especial e oportuna. Então nesse dia aqui, que Neemias está na presença do rei, declarando que está triste, que está com o coração abatido, depressivo, suas emoções estão destruídas. Ele está dizendo aqui: como eu não estaria dessa forma, se a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída, as portas viraram pó, estão queimadas. Só que nesse momento, como era um dia especial, vamos dizer assim, o rei estava com o coração aberto para receber um pedido, e com ele mais aberto ainda para conceder pedidos. Vamos continuar essa leitura. Olha o versículo de número 4 que diz: o rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se esse teu servo encontrou graça, encontrou o quê? Graça, favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá. Ele falou de Jerusalém? Ele falou do quê? Judá. A cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Quando nós olhamos para dentro da história, nós vemos que ele vai dizendo que vai reconstruir, e a reconstrução não será só dos muros de Jerusalém, que estavam destruídos, como ele disse anteriormente. Só que ele está indo para quê? Para restaurar os muros da cidade, mas também para restaurar toda a cidade. Toda a cidade. Toda a cidade. Agora o rei, dentro daquela situação, e alguns historiadores, alguns estudiosos vão bater firme na tecla dizendo que era um dia de festa, porque existiam duas festas muito importantes dentro do calendário medo-persa. E aí eu pensei comigo, bom, se era uma data em que o rei estava ali festejando, a rainha estava do seu lado, o indício de que era um dia de festa é que a rainha estava do lado do rei. Em outras ocasiões, a rainha não vai aparecer ao lado do rei. Era comum dentro da cultura, das culturas daquele tempo, os reis estarem no palácio, estarem na sala do trono, mas aparecerem sozinhos, sem a rainha. Até porque a rainha tinha um outro lugar, um palácio só seu.
Mas nós estamos falando em um dia de festa. E essa rainha está ao lado do rei. Eu falei, meu Deus, eu preciso achar aonde está dentro da história. E o versículo de número 6 diz: então o rei, que tinha a rainha ao seu lado, sentada ao seu lado. Eu disse, meu Deus, quem era essa rainha? Que dia era esse? E ao longo dessa semana de estudos e de consagração, buscando em todas as fontes, buscando estudar a história do tempo, eu descobri que a rainha que estava sentada ao lado de Artaxerxes naquele dia, era uma rainha, uma mulher chamada Damáspia, cujos historiadores vão dizer que essa rainha era mais uma rainha consorte. O que isso quer dizer? Essa rainha, ela não vinha de uma linhagem real. Uma rainha consorte não tem os mesmos poderes de um rei. Uma rainha consorte, ela não pode, se o rei for morto, ou se o rei morrer, essa rainha não pode assumir o trono depois da morte dele. Quer um exemplo disso e mais recente? Quem não sabe que o trono da Inglaterra mudou? A rainha Elizabeth, uma pessoa centenária, que parecia que não ia morrer nunca, morreu. E quem assume o trono no lugar dela foi o seu filho Charles III, casado com uma mulher chamada Camila. Essa mulher, ela não tem linhagem real. Ela não pode, se Charles morrer, ela não pode assumir o trono no lugar dele. Por quê? Porque ela é uma rainha consorte. Quem vai ter que assumir o trono no lugar de Charles é um dos seus filhos, mais precisamente o seu filho primogênito. Alguém vai dizer, pastor, aonde o senhor achou o nome dessa rainha, Damáspia? Achei num livro de um historiador grego chamado Ctésias. Esse homem vai trazer o relato dessa época, dizendo que naquele tempo a rainha que estava sentada ao lado dele era Damáspia. O versículo de número 6 segue dizendo: então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito. E o que? Me deixou ir. Quando nós olhamos para dentro dessa história e vemos a história dizendo assim: o rei permitiu Neemias sair dali e ir para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade e reconstruir a cidade. Nós estamos falando em algo que era, humanamente falando, impossível acontecer, porque tinha um decreto baixado que não poderia ser revogado, a menos que fosse uma data ou de ações de graças, ou uma data de ano novo para os medo-persas. E nós estamos falando em uma data que Neemias se consagra durante 120 dias, para chegar naquele dia e poder colocar diante do rei qual era a sua necessidade e a sua vontade. Nós estamos falando em alguém que recebe de Deus um direcionamento tão profundo, tão sobrenatural, que vai se apresentar ao rei da terra no melhor dia, na melhor oportunidade, e vai alcançar aquilo que ele precisava. O decreto do homem, pela vontade de Deus, foi baixado, foi colocado por terra. E eu quero profetizar isso na sua vida. Não importa quantos decretos o homem já baixou contra a sua vida, Deus está mandando eu te dizer: a minha palavra, e somente a minha palavra, é a palavra final na sua vida. Ei, nós estamos falando em alguém que recebe notícias contrárias. Estamos falando em alguém que recebe notícias de ruína, de destruição, de pessoas que estavam em miséria.
E agora esse homem encontra o favor do rei. Eu abro parênteses para profetizar de novo sobre a sua vida. Se você está passando por luta, por qualquer situação contrária, seja ela qual for, seja qual for a notícia que veio contra a sua vida, lembre-se sempre que quem tem a última palavra na sua vida é Deus. Nenhuma palavra contrária sobre a sua vida vai ditar o final daquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Ele encontra o favor do rei. Esses estudiosos, um deles, uma fonte de um estudioso, um astrólogo, astrônomo do século XI, um homem chamado Al-Biruni. Esse homem vai dizer que a festa que estava acontecendo naquele tempo era a festa de Merregã. Ele afirma dizendo que esta festa era a festa de ação de graças, aonde dentro dessa festa todos tinham que mostrar o seu amor uns pelos outros. Por isso que Neemias vai dizer assim: eu estou triste porque a cidade onde os meus pais estão sepultados está destruída. Entenda o que eu vou te falar aqui, irmãos. Você precisa ser sábio. Você precisa ser sábia. Nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Nós precisamos ter o cuidado, irmãos, de buscar ao Senhor em todo o tempo. Jejuar em todo o tempo. Queridos, o jejum não obriga Deus a fazer nada. Essa é a mais pura verdade. No jejum nós mostramos para Deus o que realmente é importante na nossa vida. Nós mostramos no jejum o que nós precisamos alcançar. E se aquilo estiver em conformidade com a vontade de Deus, acredite, vai acontecer. Vai acontecer. Olha quantos anos se passaram. Nós estamos falando em um tempo onde em todos os momentos dessa história, desde o primeiro momento em que o povo sai, a primeira leva da Babilônia, estamos falando em inimigos que se levantam porque eles não queriam que o povo de Deus fosse bem sucedido. Quando o templo vai ser reconstruído, o inimigo se levanta. Quando a cidade vai ser reconstruída, o inimigo se levanta. Só que agora nós estamos vendo mais uma vez o agir de Deus. O versículo de número 7. Observe aí comigo no capítulo 2. Diz assim, ó: eu ainda disse ao rei. Olha o que Neemias está fazendo. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei, olha que palavra tremenda essa, e o rei me deu o que eu pedi, porque, olha que tremendo, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. A palavra vem mostrando para nós que o rei, ele concede a Neemias aquilo que Neemias pediu. Nós estamos falando em alguém que precisava de acesso para acessar a cidade de Jerusalém. E não era um único acesso, não. Eram vários governadores que existiam depois do rio Eufrates. E Neemias, quando faz esse pedido ao rei, pede essas cartas para o rei lhe concede
todas as cartas que Neemias precisava. O que eu estou dizendo da parte de Deus para a sua vida é: o que o Senhor me manda dizer para você e profetizar para você é: eu já estou lá em 2025. Quando você acessar 2025, eu já terei cartas preparadas para você, que te darão acesso, que farão você acessar os lugares que eu tenho para você em 2025. Ei, eu e você ainda vamos chegar em 2025. Mas Deus já está lá. Alguém vai dizer assim: e o diabo está lá? Ele não está, mas ele também vai chegar. Deus está dando uma palavra para nós, dizendo assim: tem coisas e lugares que você vai acessar em 2025, que eu já tenho lugares preparados, mesas preparadas e cartas preparadas. Muitas cartas, muitos acessos. Ei, nós não servimos a um rei como Artaxerxes. Não servimos ao rei da terra, ao Deus da terra. Nós servimos ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite é: Ele está mandando eu dizer isso para você, que se você for fiel a Ele, se nós formos fiéis a Ele, Ele nos dará os acessos necessários para o ano de 2025. Eu não quero a carta do Lula, eu não quero a carta do Tarcísio, que é o governador do estado, eu não quero a carta do prefeito da cidade de São Paulo, eu quero a carta de Deus. Porque muito mais do que a carta desses governantes é a palavra de Deus. E quando nós falamos no próprio Deus, quando nós falamos nas cartas de Deus, quando nós falamos em Deus nos dá carta de acesso para o ano de 2025, o que eu estou querendo dizer da parte do Espírito Santo para a sua vida é: através da palavra de Deus, o Senhor nos dará acessos que nós nunca antes tivemos. Pastor, o que isso quer dizer? É muito simples. Quer acessar os lugares que Deus tem para a sua vida? Acesse através da palavra de Deus. Viva com a palavra de Deus, caminhe com a palavra de Deus. Durma com a palavra de Deus, respire a palavra de Deus, coma a palavra de Deus. Ela não dá colesterol em ninguém, não entope as veias de ninguém. Se alimente dela, e ela te fará acessar lugares que você nem nos teus maiores sonhos pode sonhar. Quinta-feira, exatamente meio-dia. Irmãos, eu estava tão ligado em Deus naquele momento ali, que o Senhor me deu esta palavra que eu acabei de transmitir para você, profetizar isso para você, sobre estas cartas, que eu olhei no relógio na mesma hora. Eu cliquei no celular e quando eu olho, era exatamente meio-dia. O Espírito Santo me dizia dentro do meu gabinete: diga para o meu povo, que se eles quiserem acessar lugares que eles nunca antes acessaram, diga para o meu povo que se eles quiserem acessar os lugares que eu tenho reservado para eles, diga para eles que é somente através da minha palavra. Se você quiser ir sozinho para 2025, é uma escolha sua. Mas eu quero ir com a palavra. Será que você não se cansou ainda de tentar acessar lugares, ambientes, viver algumas realizações e algumas conquistas que, diga-se de passagem, frustradas?
Você não se cansou ainda? O que eu estou deixando claro para você é: o Senhor não permite que nenhum de nós venhamos nos frustrar quando nós estamos apoiados na sua palavra. Esse homem recebe as cartas para acessar os lugares. Eu não sei você, mas eu vou acessar lugares em 2025. E eu vou acessar esses lugares. O Senhor me levará a esses lugares com a sua palavra. Eu quero acessar esses lugares com a palavra de Deus. Se eu for chamado nesses lugares, serei chamado por causa da palavra de Deus. Neemias vai pedir uma carta. E é uma carta para provisão. Me dê também uma carta para eu entregar para Asaf, aquele que cuida do jardim. Escuta, não é um canteiro de flores, somente não. O responsável do jardim era o homem que era responsável também pela riqueza do rei, pela riqueza de Suzã, pela riqueza do império. O que Neemias está dizendo ao rei é: rei, me dá uma carta para que eu possa ter acesso a toda sorte de provisão. Sabe o que vai acontecer? O rei vai lhe dar. Quando ele chega para o Asaf e entrega aquela carta, sabe qual que era a ideia daquela carta? Era o rei, a ideia era essa, era o rei dizendo: deixe Neemias acessar toda a provisão que ele precisa. Em 2025 Deus está dizendo que se eu e você formos fiéis a Ele, Ele vai nos dar o acesso a toda a provisão que nós precisamos, a tudo que eu e você precisamos. Madeira para os umbrais, madeira para a casa aonde eu vou me alojar, aonde eu vou me hospedar. Estamos falando em alguém que recebe toda a provisão. Estamos falando em alguém que verdadeiramente recebe do rei o acesso para tudo que precisava. Irmãos amados, deixa eu dizer isso. Se o Rei Jesus, o Rei dos Reis, o meu Rei, o seu Rei, nos der o acesso, ninguém pode nos impedir de acessar. Você entende isso? Nós precisamos entender que tudo pertence a Deus. Ele tem o poder de tudo nas suas mãos. Ele é o dono de toda a riqueza existente, dono da prata e do ouro, como diz a palavra de Deus. Tudo pertence a Ele. Se eu e você recebermos dele o acesso, nós estamos recebendo de tudo aquilo que pertence a Ele. É saber que nós não vamos, irmãos, ter falta de nada. E isso já nos basta. Uma coisa que esse homem vai fazer que nos ensina demais é atribuir tudo o que estava acontecendo, tudo que ele estava recebendo, ele vai atribuir tudo isso a Deus. Ele vai dizer: sabe por que eu estou recebendo as cartas? Essa é a ideia, é isso que está nas entrelinhas. Sabe por que eu estou recebendo tudo o que preciso? Porque a boa mão, a bondosa mão de Deus
está sobre mim, sobre a minha vida. Ei, Deus está me autorizando dizer para você, em 2025, eu sou boca de Deus para a sua vida nessa noite. O Senhor está dizendo, em 2025, a minha bondosa mão vai estar sobre a sua vida. Em 2025, a bondosa mão de Deus estará sobre você e sobre a sua família. Quando isso acontece, quando o inimigo fica sabendo que Neemias conseguiu os acessos todos que ele precisava, o inimigo se levanta. Quem nunca ouviu falar de Sambalate e Tobias, Gesem e todos os seus amigos, os inimigos que se levantam contra Neemias? Mas tem um dado importante, uma observação importante. Eles já eram inimigos antigos. Porque na época de Esdras, quando Esdras chega em Jerusalém para reconstruir a cidade, esses mesmos inimigos se levantam para ir contra. Quando ele chega lá, quando Esdras chega lá e vai reconstruir, esses inimigos vão chegar como bonzinhos e dizer assim: nós queremos ajudá-los, deixa-nos reconstruir com vocês, porque aí o Deus de vocês é o nosso Deus. No lugar em que vocês sacrificarem a Deus, nós sacrificaremos também. Só que Esdras, ligado no trono de Deus, com discernimento, entende que aquilo era uma cilada. Era o inimigo tentando se infiltrar para atrapalhar, para fazer com que aquela obra parasse. Só que aí Esdras vai dizer assim: não, vocês não vão reconstruir conosco, vocês não têm parte nesta obra conosco. O que eles vão fazer? Eles vão começar a contratar pessoas, inimigos, para se infiltrarem naquela obra. Só que Deus está no negócio. Só que Deus está ali. Deus está naquela reconstrução. E dá o discernimento para Esdras e para os demais que estão com ele, para que eles possam ver que aqueles homens eram infiltrados, inimigos infiltrados. O pensamento do inimigo é: já que passando uma mensagem, já que indo falar com eles não dá certo, vamos infiltrar inimigos ali. Vamos colocar inimigos ali por perto, para que eles possam entrar nesta obra, e depois que estiverem dentro, eles possam minar esta obra. Esses mesmos inimigos se levantam, a palavra de Deus diz ainda no capítulo de número 2. E agora Neemias também vai receber da parte de Deus o discernimento de que esses inimigos, na verdade, estão se infiltrando ali, querem entrar naquela obra para fazer esta obra também cessar, como aconteceu das outras vezes. Só que quando nós olhamos para dentro dessa história, nós estamos vendo que não é que o tempo de Deus não tinha chegado antes, é Deus agora no seu tempo indo e impedindo o inimigo de agir novamente. Tempo de Deus, o tempo de Deus chegou para aquele povo que estava em miséria, em desprezo, em ruínas, em humilhação. É muito simples, eu libero também esta palavra sobre a sua vida. Se você tem vivido uma vida de desprezo, de lamentação, se você tem vivido uma vida de ruínas, o que o Senhor está dizendo aqui é: o meu tempo chegou para a sua vida. Você ainda não chegou em 2025, mas eu já estou em 2025 na sua vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te dar uma instrução. Depois que Neemias chega, percorre 1.500 quilômetros,
e chega lá em Jerusalém, a palavra de Deus diz que depois de 3 dias que ele estava ali, ele se acomoda, e no 3º dia à noite, ele pega o cavalo, monta no cavalo e sai, sem falar nada para ninguém. Escuta isso aqui. Ele vem com o cavalo pelo lado de fora dos muros da cidade, cavalgando e olhando para a muralha da cidade. A palavra de Deus vai dizer, ainda no capítulo 2, que ele está inspecionando. Sabe o que é inspecionar? Qual que é a ideia de inspecionar dentro da palavra? Examinar cuidadosamente. Ele está fazendo isso durante a noite, olhando para a muralha da cidade. Ele consegue constatar muitas e muitas brechas, muitas e muitas rachaduras que precisam ser tapadas. Quando ele olha para o lugar onde tinha a porta, alguns desses lugares nem umbral tinha mais. Quando ele olhava para o chão, talvez nem existisse mais as cinzas das portas. Só que antes dele sair lá de Suzã, ele vai pedir a carta para provisão de madeira, para poder reconstruir, colocar a estrutura das portas. Eu não sei se você se lembra, mas em Êxodo capítulo de número 2, quando a palavra de Deus se fala das portas, está trazendo a imagem do quê? Da cruz, do madeiro, aonde o sangue do cordeiro tinha que ser passado. Aqui Neemias está olhando para aquelas portas que foram queimadas, que tinha que ser colocado umbraus novo. O que ele está vendo? Precisa ser restaurada a estrutura desta nação, desta cidade. Trazendo isso para os nossos dias, se o umbral é um símbolo da cruz, o que o Senhor está nos instruindo a fazer é trazermos para a nossa vida a marca do sacrifício do Cordeiro de Deus para cada área da nossa vida. Se cada porta da cidade de Jerusalém, 12 portas, significa uma área da minha e da sua vida, então ele está dizendo que a cruz do Senhor, o símbolo do sacrifício, tem que fazer parte não só de uma área da minha e da sua vida, mas de todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos excluir a cruz do sacrifício das áreas da nossa vida. Nós não podemos consagrar uma área da nossa vida ao Senhor e as outras não consagrar. Essa é a ideia. Cada porta de entrada daquela área da nossa vida precisa ser consagrada ao Senhor. Precisa refletir o sacrifício de Jesus. Casamento, família, saúde espiritual, profissional, financeira. Cada uma das áreas da nossa vida e outras mais precisam refletir o sacrifício de Jesus. Em outras palavras, nós precisamos ser um reflexo vivo do sacrifício do Cordeiro de Deus. Umbrais novos, portas novas. Quando nós falamos de porta, nós estamos falando que Jesus, João capítulo 10 diz: eu sou a porta. Digamos que cada uma dessas áreas da nossa vida precisa de quem? De Cristo. Nós precisamos entrar por cada uma dessas portas. E em cada uma dessas portas tem que ter quem? Cristo.
Uma das coisas que nós precisamos atender, e isso aí eu quero que você fale para quem está do seu lado, que eu acho que vai ser forte demais. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga assim: 2025 é um ano para falar menos. Acho que vai dar problema isso, não dá não? Ó, Neemias, a palavra vai dizer isso, que quando ele volta depois de inspecionar a cidade inteira, a muralha da cidade e as portas, ele não vai falar para ninguém sobre aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Deixa de ser boca aberta e ficar falando para todo mundo quais são os planos de Deus para a sua vida. Ei, em 2025 seja inteligente, seja esperto, seja esperta, seja inteligente. Deixe as pessoas verem por si só o trabalhar de Deus na sua vida. Você não precisa falar nada não. Você só precisa orar e jejuar e deixar que Deus faz acontecer, e todos terão de ver. Talvez você não vá gostar de muito que eu vou te dizer aqui não. Acho que você não vai gostar muito de ouvir isso aqui, mas eu vou dizer. Eu vou dizer porque a palavra é para 2025. E Deus já está em 2025. Pastor, mas por que o senhor fala tanto que Deus já está em 2025? Deus não é limitado a tempo. Parece loucura isso. Mas seja 2024, 2025, isso só faz diferença para mim e para você. Para Deus não. Deus não depende de 2024, 2025. Por quê? Porque Ele vive na eternidade. Quem entendeu isso, diga amém. Quem não entendeu, diga amém. Todo mundo entendeu isso? Se você dissesse que não entendeu, eu iria compreender. Porque às vezes parece tão louco o negócio que nem eu entendo. Só que é Deus dizendo para nós: você não precisa entender, você só precisa viver. Só chega em 2025. Irmãos, deixa eu dizer isso aqui para você, ó. 2025 não queria ter que dar má notícia para você. Ainda bem que esse culto está sendo gravado. 2025 não vai ser um ano fácil para você. Eu não estou dizendo que você não vai ter vitória. Eu não estou dizendo que você não vai viver promessa de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Mas eu estou dizendo que vai ser um ano de grandes lutas. Deu para entender ou não? Sim ou não? Sim ou não? Alguém deve estar pensando: esse pastor é doido. Primeiro ele profetiza, depois ele diz que vai ser um ano de grandes lutas na minha vida. Ei, eu não estou falando só para uma ou duas pessoas aqui não. Essa palavra é para mim e para você, para todos nós. É para quem está assistindo à distância também. Vai ser um ano de grandes levantes da parte do inimigo para minha e para a sua vida. Quem entendeu isso, diga amém. Vai ser um ano de grande luta para mim e para você. Vai ser um ano de muitos levantes do inimigo para minha vida e para a sua. Só que o Senhor também me mandou, me autorizou dizer para você que Ele já está em 2025. Que Ele vai deixar o inimigo se levantar contra a minha e contra a sua vida. Mas Ele está dizendo: eu também já frustrei todos os planos do inimigo na sua vida e na sua família. Então essa loucura aí, pastor, deixa eu dizer
que vai ser um ano de grande luta na minha vida. Vai ser. Deus vai deixar vir todas estas grandes lutas, vai deixá-las acontecer, vai deixar os inimigos se levantarem, só para que você possa ver esta palavra que está sendo liberada sobre a sua vida se cumprir, que Ele já está em 2025, frustrando todos os planos do inimigo contra a sua vida. Eu libero a palavra dizendo, eu senti o peso desta palavra para dizer para você que toda arma forjada contra a sua vida em 2025 não vai prosperar. Não vai prosperar. Você vai viver, você vai sentir, mas você vai ver Deus agindo de uma maneira poderosa. Ei, Neemias vai liberar uma palavra no capítulo 2, no versículo 20, dizendo: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. 2025 você não vai viver sem jejuar. Quem está entendendo isso, diga amém. Olha lá, só meia dúzia. Quando fala de jejuar, você já pensa logo na pança, né? Olha para quem está do seu lado e diga assim: vamos secar esse toicinho aí. Para quem não tem, tá de boa, né? Vai afinar mais. Vai ficar zero gordura corporal. Amém? Irmãos, ó, escuta. Em janeiro, fica tranquilo, não vai ser, você vai comer o frango das pernas grossas. Amém? Você vai comer o frango das... O que é o frango das pernas grossas? Hã? Peru. Esse bicho é um miserável, não é esse peru? Chega na hora boa, ele morre. Olha. Não vai ser no Natal e nem vai ser no Ano Novo. Fica tranquilo que você vai comer esse leitão pururuca, picanha, pão d'aio. Que é o pão d'aio? É o pão de alho na gíria mineiresa. É? Fica tranquilo, você vai comer tudo que você tiver vontade, mas escuta aqui. Estou orando a Deus pelo dia. Mas em janeiro nós vamos começar 120 dias de jejum. Quem entendeu isso, diga amém. Ó, é começar o ano orando e jejuando, amém? 120 dias de jejum, amém, irmãos? Daqui para lá, você já vai vendo o que você vai tirar do seu cardápio. São 120 dias de jejum. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei. Ó, dia 20 agora de dezembro, eu completo 40 dias de jejum de Daniel. 40 dias. Só que em 2025, serão 120 dias. E sabe por que isso, irmãos? Porque eu quero viver níveis de relacionamento com Deus que eu nunca antes vivi. Eu quero viver realizações com Deus. Eu não estou falando de vida material, não. Porque isso é consequência de uma vida e de um nível de relacionamento profundo com Deus. Eu só quero aquilo que Deus tem para mim. Eu quero viver aquilo que Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então escuta, já vai se preparando, já vai preparando o psicológico. E ainda que você disser aí: eu não vou fazer isso não, pastor, o Espírito Santo já está olhando para você aí. Ele não está olhando como eu olho, ele está olhando para dentro. Se você está dizendo não vou fazer, ele vai te pegar. Você vai ter que fazer, porque levantes vêm contra a nossa vida, e a gente fica esperando essas coisas acontecerem para que a gente possa orar e jejuar, sim ou não?
Então começa antes. Porque quando chegar tudo isso, você já vai estar o quê? Preparado, preparada. Primeiro que quem vive em jejum e oração não quer viver uma vida de pecado. Quem entendeu isso, diga amém. E quando eu falo uma vida de pecado, estou falando de todas as áreas. E de todos os pecados que você pudesse lembrar agora. Sabe quem não jejua e quem não ora? Faz isso de propósito. Só para não se livrar de uma vida de pecado. Porque sabe que dentro da oração e estando em jejum, o Espírito Santo vai ficar lembrando do pecado existente sempre. Então dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: prepara o psicológico, prepara o coração para 120 dias de jejum e oração. Olha, combinou, sim ou não? Se prepara, se prepara. No capítulo 3, e eu parto para o final, está todo mundo reconstruindo as muralhas, e elas chegam na metade. Quando chega na metade da reconstrução, o que a palavra de Deus diz? Que os inimigos se levantam novamente. Aí entra o que eu também disse agora há pouco para você. O inimigo se levanta. Só que Neemias vai declarar que o inimigo se levanta, mas os planos deste inimigo serão todos frustrados pelo Senhor. Pode reconstruir, irmãos. Pode ir para cima. Pode fazer o que tiver que fazer na sua vida. Porque o inimigo vai tentar muitos planos, mas ele não vai conseguir te parar. Ei, Neemias não era um super-homem, não. Eu não sou um super-homem. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, mas eu posso dizer para você que a boa mão de Deus está sobre a minha e a sua vida. E é ela, a boa mão de Deus, quem fará com que nós sejamos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos na nossa jornada de 2025. O inimigo não consegue parar a obra. Ele tenta, mas ele não consegue. Irmãos, nós estamos falando em pessoas que estão preparadas. Ei, nós precisamos estar preparados, armados com as armas espirituais que temos. Lembre-se que o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. A luta muitas vezes será contra nós mesmos, contra o homem interior. Nós estamos falando em inimigos que se levantam contra eles e queriam fazer com que Neemias pecasse. Esses inimigos contratam pessoas. Esses inimigos contrataram um profeta da época, chamado Semalias. Estamos falando em um homem que, quando os inimigos estão levantados contra Neemias, estão tentando matar Neemias, irmãos. A ideia do inimigo não é brincar comigo e com você, não. A ideia do inimigo é nos matar mesmo. O inimigo faz planos de morte para a minha e para a sua vida. Mas como eu disse, todo plano do inimigo contra mim e contra a sua vida já está frustrado. O diabo está ouvindo o que eu estou pregando aqui, e ele sabe, ele não vai desistir. Nós sabemos disso, mas os planos do inimigo já estão frustrados.
ilustrados. Nós não seremos envergonhados, irmãos. Estou falando para você em uma obra que está avançando, e o inimigo está cada vez mais se levantando. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é viver esse levante do inimigo e sofrer ameaça de morte da mão do inimigo. Eu sofri isso essa semana. Ameaça de morte mesmo. Só que o Senhor me fez entender, aqui ó, eu estava bem aqui sentado nessa caixa aqui ó, na quinta-feira, quando o Senhor me disse: meu filho, eu estou permitindo você viver tudo isso, para que você possa aplicar isso à minha palavra. Eu só estou fazendo você entender e sentir o que é que um profeta sente, como que ele prega, vivendo na pele o que está nas Escrituras. Esse profeta chegou ali e ele disse assim: Neemias, vamos para o templo, vamos correr para o templo, vamos fechar a porta do templo, e aí os inimigos que vão vir contra você e vão bater com a cara na porta não vão conseguir te matar. Neemias responde a esse falso profeta: você acha mesmo que um homem como eu iria me esconder na casa de Deus? O que Neemias está dizendo é: o inimigo pode até vir, mas ele não vai conseguir o que ele intentou contra a minha vida. Não vou fugir, não vou baixar a cabeça, eu vou para cima, ele está dizendo. Então escute, eu não sei quais serão e qual será o teor do levante do inimigo contra a sua vida, mas não abaixe a cabeça, não fuja, porque confiar em Deus e ter fé em Deus, quando a luta ainda é pequena, é fácil. Agora quando chega numa situação dessa, aí é que eu e você vamos mostrar mesmo. É nesses momentos de maior crise, de caos na nossa vida, quando nós perdemos o controle de tudo na nossa vida, é que nós mostramos se confiamos mesmo em Deus, se temos fé verdadeiramente em Deus. O Senhor nos trouxe até aqui, não foi por acaso. O Senhor nos trouxe até aqui com esta palavra, não foi por acaso. Existem áreas da nossa vida que precisam ser reconstruídas. Existem áreas na nossa vida que precisam ser tapadas brechas. Existem áreas da nossa vida que nós precisamos fazer com que elas sejam novas de novo. Só que para isso tem trabalho. Por isso eu quero dizer para você também, 2025 não é tempo de folgar. Não é um ano para você descansar, folgar. É um ano de trabalho. Trabalho duro em favor da sua vida e da sua família, de cada uma das áreas da sua vida. Quer descansar? Espera o tempo de Deus para a sua vida. Esses inimigos mandaram 4 mensageiros, capítulo 6 de Neemias. Quantos mensageiros? 4. Com a mesma palavra: venha, desça até nós, venha nos encontrar. Qual que era o posicionamento de Neemias? Estou em uma grande obra e não posso parar. Quando em 2025 o inimigo te fizer propostas, o Senhor te dará discernimento para saber que aquilo ali é para te tirar do foco, para distrair você. Você vai declarar naquele momento: inimigo, eu não posso parar. Eu estou em uma grande obra e não posso parar. É isso que você vai declarar. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar.
Foram muitas lutas, mas ele dizia: eu não posso parar. Ele estava cansado, mas ele disse: não posso parar. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Eu quero chamar aqui comigo a pastora Lia, minha esposa. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Pode subir, pode vir. Podem se posicionar. Eu não sei você, mas para nós, quando nós chegamos nesse dia do ano, de liberar a palavra profética para o ano de 2025, para nós é uma festa. Porque é um ano em que nós vamos caminhar debaixo da palavra de Deus. Alguém vai dizer: por que esse negócio de palavra profética, pastor? Por todos os lugares por onde nós passamos, nós temos que deixar um memorial. Quem não se lembra de Jacó, quando saiu da casa dos seus pais e chegou no meio do deserto? Como uma palavra profética, ele coloca uma pedra ali, coloca ela como seu travesseiro. Dorme. Quando ele acorda, depois de ter tido uma visão, ele vai dizer: este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esse lugar não se chama mais Paz. Esse lugar se chama Betel, casa de Deus. Ele estava fazendo a mesma coisa que eu e você estamos fazendo todos os anos. No final do ano, ele estava profetizando. 28 anos depois, quando ele volta, Deus vai dizer assim para ele: volte para o lugar onde nós nos encontramos, para o lugar que você colocou o nome, Betel. Quando ele deu o nome para aquele lugar, Deus assinou embaixo. Deus nos deu a palavra profética e Deus já assinou embaixo dela. É assim. Quando Paulo vai escrever a carta dele aos Filipenses, Filipenses quer dizer alegria. Paulo estava dizendo assim: ó, estou escrevendo um memorial. Vocês vão caminhar debaixo dessa carta aqui, ó, debaixo de alegria. É sobre isso. Não é sobre o personagem em si, que leva ao título do ano, mas é sobre aquilo que nós viveremos. É sobre aquilo que o Senhor já decretou para a minha e para a sua vida. É sobre isso. Esse homem viveu muitas coisas e eu pude fazer a exposição para você de somente um pouquinho de tudo que esse homem viveu. Existe muito mais. E ao longo dos próximos domingos e do ano de 2025, nós vamos estar fazendo a exposição e aprendendo muito mais sobre esse personagem, sobre a sua história, sobre tudo que Deus fez, sobre tudo que ele viveu. Nós vamos ser guiados pelo Senhor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. 2025, esta é a palavra profética para o ano de 2025. 2025, para mim, para você, para Yeshua, será o nosso ano de Neemias, será o ano de reconstruir. Deus está nos autorizando a viver 2025, o ano de Neemias, um ano de reconstrução, é viver tudo novo, de novo. Aleluia! Quem crê aplaude. Eu vou reconstruir. Esse é o ano, reconstruir. Eu vou reconstruir. Tudo novo, de novo. Tudo novo, de novo.
Adore. Reconstruir tudo novo, de novo. Eu vou reconstruir. Não vou olhar pra trás. Meu alvo é Jerusalém. Vamos adorar o Senhor. Lembre-se que a mesma restauração daquele dia é a restauração que nós vamos viver em 2025. Meu alvo é Jerusalém. Jerusalém. Não vou parar, não vou recuar, vou continuar. É assim. Meu alvo é Nada e nem ninguém nos parará. Jerusalém. Oh, aleluia. De novo, eu vou reconstruir tudo novo. De novo, eu vou reconstruir tudo novo. De novo, eu vou reconstruir tudo novo. De novo, eu vou reconstruir. Mais uma vez.